Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos ler juntos o versículo de número 47? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar, queridos? Senhor, nós agradecemos por esta noite, pela adoração através dos cânticos, através das orações, através das contribuições. E agora queremos te adorar, ó Deus, pela centralidade da tua palavra na nossa vida e na vida desta igreja. Pedimos que esta palavra venha ecoar nas nossas mentes e corações, e que nós, todos aqui, saiamos alimentados pela palavra do Senhor, cheios da palavra do Senhor, gratos pela palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, e pedimos que o Senhor agora abrase a minha boca, o meu coração, que a minha mente seja completamente envolvida pela ação do Espírito Santo de Deus, para que ao falar, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale segundo o que o Senhor já colocou e segredou no meu coração e no coração da igreja do Senhor nesta noite. Que haja a multiforme obra do Espírito neste lugar, e que esse lugar seja completamente envolvido numa atmosfera de temor e tremor diante do Senhor, para a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje é uma igreja relevante, uma igreja importante, uma igreja impactante, uma igreja que de fato é agência do reino de Deus, agência de transformação do reino de Deus. Dr. John Stott, falando sobre a importância da igreja, ele disse que uma igreja que não influencia uma sociedade, certamente será influenciada por ela. Em outras palavras, se a igreja não for um instrumento de transformação, de impacto numa comunidade, numa sociedade, certamente, de alguma maneira, ela será influenciada por esta sociedade. Nós estamos diante
desse texto, que é a Gênesis, que é a formação da igreja primitiva. Aqui está o início da formação da igreja do primeiro século. Obviamente que, olhando para o Antigo e para o Novo Testamento, em movimento, o povo de Deus já reverberava o ser igreja na história do povo de Deus. Mas de maneira específica, intencional, como um recorte, olhando para esse texto, nós temos a plena convicção que aqui está o início da formação da igreja cristã. E essa igreja tem características que saltam aos nossos olhos. Tem atributos que fazem com que ela seja um paradigma, um modelo para a igreja dos dias de hoje. Essa igreja era uma igreja que perseverava na didascalia, no ensino dos apóstolos. Era uma igreja que tinha como norte, como referência, o ensino a respeito do Senhor Jesus, predito e proclamado pelos apóstolos. Uma igreja que se fundamentava na lei, nos escritos e nos profetas, entendendo ser esses livros que revelam de fato a natureza do próprio Cristo. Essa igreja era uma igreja importante, porque era uma igreja que exalava comunhão. Era uma igreja coinônica, uma igreja preocupada com o seu próximo, uma igreja preocupada com os irmãos, com as pessoas, principalmente aqueles que estavam padecendo e necessitados de uma assistência graciosa de outros que tinham mais condições de suprir as necessidades desses amados. Era uma igreja coinônica. Essa igreja também era uma igreja que orava. Era uma igreja intensa na oração. Uma igreja que reconhecia a soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, e cria que esse Deus todo-poderoso era o Deus também que mudava e muda a história das pessoas. Esse Deus grandioso é um Deus pessoal que se interessa pelas vidas e por pessoas. E a Bíblia diz que por essa igreja viver intensamente uma vida de oração, era uma igreja que sinais, prodígios, milagres potentosos acontecia na vida desse povo. Essa igreja também era uma igreja que partilhava o pão. Era uma igreja que se reunia para celebrar, rico e pobre, classe social, cores, raça, etnia, todos se reuniam e partiam o pão, e havia um momento lindo, que era uma celebração conhecida como a celebração ágape, onde eles se reuniam e celebravam a comunhão, celebravam a vida no corpo, onde Cristo é a cabeça. E no ápice daquela celebração, da festa do amor, eles paravam e ceavam, como nós hoje iremos cear nesta noite. Eles ceavam, eles partilhavam e relembravam a morte de Cristo na cruz do Calvário. Eles celebravam a volta de Cristo, eles celebravam a comunhão, eles celebravam a vida. Essa igreja fazia isso, porque entendia que a ceia era
um meio de graça para edificar o corpo. E por causa disso, esta igreja impactou a vida diária de Jerusalém, a ponto das pessoas observar que esses cristãos, pelo estilo de vida, eram pessoas empáticos, pessoas simpáticas, pessoas que demonstravam um carinho, um amor, um afeto, um desejo de viver uma vida em plenitude, em gozo, em alegria, em temor a Deus, que as pessoas de Jerusalém olhavam e ficavam completamente perplexos e queriam entender o que estava acontecendo com eles. O texto diz no versículo 47 que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E finalmente, o texto diz: por essa igreja ser uma igreja relevante, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que igreja extraordinária! Que início, que formação contundente de uma igreja transformadora, relevante. Mas há uma pergunta a ser feita para esse texto: o que de fato forjou esta igreja ser uma igreja relevante? O que fez dessa igreja ser uma igreja que impactou Jerusalém e adjacências, outras cidades em volta de Jerusalém? Eu creio, irmãos e irmãs, que há dois pilares, há dois alicerces que eu quero compartilhar com vocês a respeito dessa igreja relevante e que muitas vezes passa despercebido de nós. Primeiro, o primeiro pilar, o primeiro alicerce é que essa igreja experimentou a presença do Espírito Santo de Deus. Esta igreja experimentou a presença do Espírito Santo de Deus. E eu creio que é digno de nota observarmos um pouco sobre a ação do Espírito Santo de Deus ao longo da história, na vida do povo de Deus, que tem toda esta característica de eclésia, de igreja. Se nós olharmos a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos perceber que há algumas especificidades que é importante que nós saibamos. É fato, irmãos, que a presença do Espírito Santo sempre esteve na vida do povo de Deus. Isto é fato, e isto é um fato que não há como contradizer. Mas há também aspectos inerentes da presença do Espírito Santo no Antigo Testamento que é digno de observação. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo atuava de uma maneira muito específica, com um propósito específico e sobre vidas especificamente. A gente encontra isso de maneira muito clara e peremptória, de maneira contundente, na vida dos sacerdotes, na vida dos profetas, na vida dos reis. Em Êxodo capítulo 30 nós encontramos ali algo importante, no versículo de número 30, onde o Senhor fala a Moisés para orientar a Arão a consagrar um óleo, a separar um óleo. E o óleo, os irmãos sabem que um dos tipos no Antigo Testamento, uma das referências no Antigo Testamento, quando a gente fala de óleo, é um dos símbolos da presença do Espírito Santo. O sacerdote, ele não podia entrar no templo, ao entrar no templo, ele precisava ser ungido com esse óleo, que o texto diz que era um óleo consagrado específico para ungir o corpo do sacerdote.
Então, o sacerdote, ao entrar no templo, nos santos, ou no santo dos santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele precisava ser untado, ele precisava ser ungido, ele precisava receber este óleo sobre si. É por isso que o salmista, no Salmo 133, diz o texto, falando sobre unidade, ele diz: ó, como é bom e agradável viver unidos irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, desce sobre a sua barba, sobre as suas vestes, suas estolas, e desce pelo ventre até os pés. Ou seja, ele era completamente envolvido com esse óleo. O sacerdote, ele não podia oficiar, ele não podia chegar diante do Senhor levando os pecados do povo sem que primeiramente ele estivesse involucrado, envolvido pela presença do Espírito Santo. Isso era uma ação específica. Isso tinha um efeito temporário. Isso tinha um propósito claro. Um outro texto que nos chama a atenção está em 1 Samuel capítulo 16. Quando o Senhor chama Samuel e diz: vá à casa de Jessé, o belemita, e unge o filho que eu farei rei em Israel. O texto diz que Samuel vai à presença de Jessé, chama Jessé e seus filhos, e diz a eles que eles precisam santificar, porque eles vão sacrificar, porque o Senhor irá ungir um dos filhos de Jessé. E o texto fala que Samuel leva para este ungimento um chifre, e dentro do chifre óleo. E a primeira pessoa, o primeiro filho de Jessé, que Samuel olha, diz: deve ser esse cara, Eliabe, homem de boa aparência, forte, alto. E o Senhor disse: não, não é esse. Então veio Abinadab, Samuel disse: é este. E o Senhor disse: não é este. Veio então Samar se aproxima, e Samuel diz: então é este. E o Senhor diz: não, não é este. Samuel, eu não vejo como o homem vê o exterior, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. E depois de apresentar 7 dos filhos de Jessé, Samuel pergunta se tem mais algum filho. E o texto diz: tem um que está no campo, o nome dele é Davi, ele trazei-lo. E chega aquele jovem ruivo, olhos bonitos, boa aparência, e ele olha e contempla, e o Senhor diz: é este, unge-o. E o texto diz que naquele momento, Samuel, cheio de autoridade, pega o chifre e jorra o óleo sobre a cabeça de Davi. E o texto no original diz que naquele momento o Espírito de Deus se apossou de Davi, envolveu Davi, tomou Davi para que ele fosse o rei de Israel. Ação do Espírito, de maneira específica, com propósito específico, por um tempo específico. E para que tudo isto? Para capacitar a realização de governar Israel, de exercer o ofício do sacerdote na casa do Senhor. Este era o aspecto importante da ação do Espírito de Deus na capacitação destes homens. Isso acontecia também nos profetas.
Mas algo acontece como divisor de águas a respeito dessa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e que me chama muita atenção. É quando nós nos deparamos com Joel capítulo 2, versículo 28. Ali há um divisor de águas. Deus usa o profeta Joel, dizendo ao profeta Joel que ele derramaria o seu Espírito agora sobre toda a carne. Essa era uma palavra profética. Não era somente o derramar do Espírito sobre uma pessoa, especificamente um indivíduo, mas também além deles, o Senhor estaria derramando sobre uma comunidade, uma coletividade. Pessoas seriam tomadas e envolvidas pelo Espírito Santo de Deus, e essa ação não seria mais temporária, não seria apenas com um propósito específico, mas esta ação seria sobre uma comunidade e viria de uma vez por todas. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus, então, num projeto de aliança da redenção, envia o seu Filho Jesus. Jesus se encarna. E em João capítulo 1, versículo 14, nós encontramos ali essa didática, esse ensino a respeito da encarnação de Jesus, quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus se encarna, Jesus vive no meio do povo, Jesus levanta homens para caminhar com Ele. E o texto diz que nessa caminhada, nessa trilha de 3 anos de ministração sobre os seus discípulos, a palavra de Deus diz que chega um momento que Jesus percebe que chegou a sua hora, a hora da partida. E em João capítulo 14 nós encontramos ali já o início desse consolo, desse conforto, porque quando nós olhamos João capítulo 14 e observamos de fato que ali João está falando das moradas eternas, está falando sobre a eternidade, e isto é claro e inequívoco no texto, mas também João ali está consolando os seus discípulos, melhor, Jesus está consolando os seus discípulos. E Jesus consola dizendo: não se turbe o vosso coração, crede também em mim, crede também em Deus, pois na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, não vou-lo teria dito, mas vou preparar lugar, e quando eu for, eu levarei vocês comigo. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus está tratando com seus discípulos. E em João capítulo 16, Jesus então dá ali a sentença clara do que ele está dizendo a respeito da sua partida. Ele diz: eu vou para o Pai, convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá. Então eu preciso ir, porque se o Espírito vir, ele vai convencer vocês do pecado, do juízo e da justiça. A palavra Espírito nesse texto é a palavra Paráclitos. A palavra Paráclitos significa consolador, significa aquele que conduz, aquele que alimenta, aquele que guarda, aquele que consola, aquele que acompanha, aquele que está em todos os momentos mais difíceis da nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo de Deus alcançou a sua vida, ele reina, ele está no seu viver, na sua caminhada. E sabe por que você ainda não parou? Sabe por que você ainda não desistiu das coisas? É porque o Espírito Santo de Deus continua dentro de você, fazendo com que você não pare, que você não desista e que você continue essa caminhada para a glória de Deus. É interessante porque nós encontramos 2 expressões para a palavra Espírito.
Em João capítulo 16, nós temos a palavra Paráclitos. E em João capítulo 3, na experiência de Jesus com Nicodemos, nós encontramos também Jesus dizendo: olha, é necessário você nascer de novo, Nicodemos, pois quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E a palavra Espírito ali é pneuma, é sopro, é fôlego de vida. Em outras palavras, esse Espírito Santo que nos dá vida, esse Espírito Santo que nos dá vida e vida em abundância, esse Espírito Santo que dá esse fôlego, esse resfolegar da nossa caminhada, em nome de Jesus, que nos alcança, que aplaca de maneira inexorável a sua presença na nossa vida, é o mesmo Espírito que nos faz caminhar docemente. Esse Espírito Santo está em nós, irmãos. Jesus então consola os seus discípulos, e diz o texto que por um trama, por uma traição, Jesus é levado ao Gólgota. Ele vai para o Gólgota. No Gólgota, no Monte da Caveira, ele é estendido numa cruz. A cruz, sinal de vergonha, sinal de horror, sinal de anátema, sinal de maldição, sinal de ser amaldiçoado. E ele se fez maldição, ele se fez vergonha, ele aplacou a ira divina, porque o nosso pecado era um pecado de morte eterna, e a maldição era para ser despejada sobre a minha vida e a sua vida, mas ele aplaca tudo isso na cruz do Calvário, para que eu e você recebêssemos esse fôlego de vida. E esse Jesus diz: está consumado, completei a obra. Ele é levado à sepultura. No terceiro dia ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele começa a falar com mulheres, já com seu corpo glorificado, o seu corpo repleto de celestialidade. Ele começa a falar com os discípulos. Ele reúne uma multidão e fala para eles dizendo: olha, vão para a cidade tal e permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus está dizendo: vão para Jerusalém. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, antes da sua exaltação, no processo de ascensão, ele olha para os seus discípulos, e diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra poder ali naquele texto é dinamis. Vocês receberão a implosão do Espírito Santo. Permaneçam nesse lugar, fiquem firmes, aguardem. E o texto diz que 120 homens e mulheres se reúnem no cenáculo em Jerusalém e começam a orar e a aguardar a promessa do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4 diz que há ali um estalido, um movimento, um barulho extraordinário dentro daquela casa. Um vento impetuoso entra na casa, labareda de fogo, línguas como de fogo, enche aquele lugar. Aqueles irmãos são cheios do Espírito Santo, eles são cheios da graça de Deus. Há um barulho. É festa de Pentecostes. Os judeus da diáspora subiam para Jerusalém para celebrar. Gente de todas as bandas do mundo antigo. E eles iam celebrar, e ali aconteceu esse fenômeno sobrenatural. E o texto diz que eles começaram a falar. E a palavra falar no original
não é glossolalia, a palavra é dialetos. Eles começaram a falar, estes homens iletrados galileus, que não tinham capacidade de eloquência, de organizar de maneira gramatical as suas ideias, agora estavam falando em outras línguas, e aqueles que estavam ali, os mesopotâmicos, os cretenses, os arábios, os helênicos, todos eles começaram a ouvir a mensagem, a fala, o poder de Deus na sua própria língua. Meus irmãos, o Espírito de Deus tem esse poder. Alguns disseram, estão ébrios, estão embriagados, estão completamente tomados por bebida. E o texto sagrado diz que Pedro se levanta com os apóstolos e diz: não, nós não estamos embriagados, nós não estamos ébrios, nós não estamos bêbados, mas o que está acontecendo aqui, o que ocorreu nesse lugar, foi predito pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. O que está acontecendo é que aquele Espírito que operou no passado, sobre pessoas com propósito específico, de natureza específica, agora veio de uma vez por todas, e está sendo derramado sobre todos, homens e mulheres, sendo tomados pelo Espírito Santo. Foi isso, irmãos, que aconteceu no Pentecostes. É por isso que o Pentecostes tem uma relevância na vida da igreja. Sabe por quê? Porque no dia em que a gente se entrega, ou é rendido, ou é encontrado por Jesus, o Espírito Santo nos cela, o Espírito Santo habita na nossa vida. E é por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que o Espírito Santo de Deus age nos dias de hoje de maneira poderosa, porque o Espírito Santo está sobre todos aqueles que foram alcançados pelo seu poder. O Espírito Santo veio. É a presença do Espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, o que causou um impacto naquela sociedade, e o estilo de ser dessa igreja apaixonada pela palavra, apaixonada por uma vida de comunhão, apaixonada por uma vida de oração, apaixonada por uma vida de partir o pão entre os amados, é porque esses irmãos experimentaram a presença doce, inefável, indizível do Espírito Santo de Deus. E aqui há algo importante para a igreja do Senhor Jesus e a igreja presbiteriana de Manaus. Nós estamos começando 2020. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem nos dado grandes estratégias, o Senhor tem nos dado as 4 estações, o Senhor tem nos dado os grupos familiares, o Senhor tem nos dado uma visão missionária maravilhosa de alcançar os rincões do Amazonas, alcançar o Brasil, alcançar o mundo através de missões. O Senhor tem nos dado estratégias maravilhosas, o Senhor tem nos dado um estratagema lindo, um método maravilhoso de desenvolvimento orgânico da igreja, mas isso não é o que faz a igreja avançar, isso não é o que faz a igreja crescer, isso não é o que faz a igreja ser o que ela é. O que acontece no nosso meio não é por causa das estratégias humanas. O que acontece na vida desta igreja, que se expansiona, que avança, é por causa da presença do Espírito Santo no nosso meio. É o Espírito Santo. Não tem capacidade de eloquência, não tem melhor capacidade retórica, não existe um melhor pregador ou um outro pregador, não existe isso, irmãos, que faz com que as pessoas sejam totalmente atraídas pelo Evangelho, atraídas para viver essa plenitude da graça nessa igreja. O que existe, irmãos e irmãs, é que foram pessoas tomadas, alcançadas pelo Evangelho e que buscam viver uma vida na dependência do Espírito Santo, gente
gente iletrada, gente muitas vezes sem condições, ou muita gente com muita condição, ou muita gente com capacidade intelectual, muita gente com uma visão acadêmica aguçada, muita gente com bastante dinheiro, gente que não tem nenhum dinheiro. Essa gente toda que está aqui, não está aqui por causa dos métodos e dos avanços, mas o que acontece no nosso meio é bondade de Deus, é graça de Deus, é visitação de Deus, é uma igreja que crê no Espírito Santo de Deus. Se nós abdicarmos disso, toda a nossa estratégia, toda a ação que nós fazemos para proclamar o Evangelho vai ser palha. Deus quer usar você e a mim, gente com todo tipo de pecado, gente com todo tipo de fragilidade, gente com todo tipo de limitação, gente com todas as angústias mais profundas da alma, gente que é escória para o mundo. Mas se nós nos submetermos à ação do Espírito Santo, o Senhor vai nos usar. O Senhor quer usar você nesse ano. Segundo alicerce. Primeiro, a presença do Espírito Santo. Segundo alicerce, a pregação da palavra, a centralidade da palavra. O texto fala que essa igreja foi o que ela foi, porque ela não abdicou das Escrituras. O texto fala que Pedro se levanta, junto com os apóstolos, e faz o maior sermão evangelístico, teocêntrico, cristocêntrico da história da igreja. Eu estou convencido disso. O discurso de Pedro é como uma espada. O discurso de Pedro é com autoridade. O discurso de Pedro é com propriedade, de alguém que está intrepidamente, ousadamente, cheio da presença do Espírito de Deus. E portanto, fala das Escrituras. E por que esse discurso é importante? O Dr. C.H. Dodd descreve esse discurso dizendo que esse é um dos discursos que traz os lampejos do querigma, de uma vida querigmática. Ou seja, aqui está a proclamação, o cerne da igreja. A proclamação é a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e a exaltação de Cristo. Esse texto está falando sobre isso. Pedro se levanta e prega um sermão falando sobre a vida de Jesus. E ele fala quem é Jesus. Ele diz o propósito de Jesus. E ele diz que esse Jesus transtornou o mundo, a ponto dos seus algozes, os religiosos, os escribas, ficarem totalmente raivosos contra a sua palavra, levantando-se contra o ungido de Deus, a ponto de levá-lo para o Gólgota, para ele ser morto e ser levado à sepultura. E ele diz: tudo isso que aconteceu não foi obra do acaso, e não foi uma estratégia humana. Tudo isso aconteceu porque havia um propósito divino, de que Cristo fosse à cruz, descesse à sepultura e ressuscitasse no terceiro dia. Mais do que isso, essa pregação da ressurreição de Cristo é uma realidade espiritual, porque ele apareceu às pessoas, apareceu a mulheres, apareceu aos discípulos, apareceu a 500 pessoas. Esta palavra da ressurreição de Cristo, e as pessoas viram a sua ascensão gloriosa, e ele agora, exaltado entre as nações, exaltado
exaltado sobre tudo e sobre todos, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa foi a palavra pregada. Essa foi a palavra que mexeu e moveu corações. Quando aquelas pessoas ouviram essa mensagem do apóstolo Pedro, eles não tinham outra coisa a não ser a fazer, a interpelá-lo. Irmãos, diante dessa mensagem poderosa, o que faremos? O que faremos? Sabe, irmãos, quando uma palavra é proferida, vindo do coração de Deus, não há outra forma a não ser expressarmos o que nós vamos fazer. Foi isso que aconteceu na história do cristianismo recente, com o doutor Jonathan Edwards, um homem que orava 3, 4 horas, antes de ministrar a palavra. Diz a história desse príncipe da pregação, com dificuldade de ler as letras, por causa da sua limitação ocular. Ele pega o seu sermão e coloca o seu sermão próximo do seu rosto. E ele prega um célebre sermão conhecido como Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele está pregando a mensagem. Ele está pregando a mensagem. Ele está anunciando a mensagem. E um certo momento após o término da sua prédica, da sua pregação, ele baixa o seu sermão e ele contempla pessoas do auditório da igreja, todos assustados, perplexos, segurando nos bancos do templo, porque achavam que o chão tinha sido fendido, tinha sido aberto, e havia uma fornalha embaixo, de tão grau de contundência poderosa da palavra de Deus, que as pessoas se sentiam pecadores, precisando da graça de Deus. É isso que a palavra, que a pregação tem que gerar no coração das pessoas. Não pode ser apenas uma retórica humana, mas tem que ser algo vindo do trono de Deus. Homens imperfeitos, limitados, mas transtornados e transformados e cheios da presença do Espírito Santo. A ponto das pessoas ao saírem dos seus lugares dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo. É assim que Deus faz conosco, irmãos e irmãs. É pela pregação que as coisas mudam. É pela palavra de Deus que as pessoas são transformadas. É pela palavra de Deus que o pobre, espiritualmente falando, é enriquecido. É pela palavra de Deus que o mais rejeitado da face da terra, o mais discriminado, o mais marginalizado, ao entrar, ele é impactado pela graça de Deus, dizendo: Deus me ama, Deus me ama, Deus tem algo para a minha vida. É uma palavra que aquele que está desistindo da sua vida começa a perceber um mover do Espírito Santo no seu coração, de tal maneira que ele diz: eu não vou desistir da minha vida, ainda há esperança. Somente a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Ela jamais volta vazia. Foi isso que fez essa igreja ser o que ela foi: lâmpada, referência, paradigma para a igreja nos nossos dias. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo da pós-modernidade, onde a relativização das coisas, onde a fragmentação das verdades estão acontecendo, e está acontecendo todo dia,
onde as pessoas não creem mais no absoluto da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que isto é uma trama maligna, porque a palavra de Deus, nesse mundo pós-cristão, continua sendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus continuará trazendo pessoas para ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Manaus, que nós vivamos uma vida com a presença do Espírito Santo e com a palavra de Deus, e que 2020 seja um ano de grande colheita para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vou pedir aos presbíteros, por favor, os pastores. Gostaria muito de orar. Por favor, os presbíteros e pastores podem tomar assento na ministração da ceia. Eu quero orar com você. Eu quero que você entenda que não tem nenhuma imposição no que eu vou pedir para você aqui. Mas eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você tivesse com esse sentimento de uma igreja onde o Espírito Santo está aqui, e que você desse a mão para o seu irmão que está perto, em sinal de unidade. Você pode chegar perto. Se você não conhece a pessoa, pergunte o nome e diga: me dê a mão. Eu creio, irmãos, nós também aqui vamos dar as mãos, e nós vamos orar. Eu creio, irmãos, que talvez você que veio aqui pela primeira vez, você que veio e tem vindo a esta igreja que passa despercebido, talvez você nem queira aparecer, você que se acha que ninguém está vendo você, por ser uma igreja tão grande, eu quero dizer para você que Deus trouxe você para cá, e você é bem-vindo neste lugar, e você precisa falar. Não fique sozinho, você é amado de Deus. Feche os seus olhos. Eu gostaria que ficasse só o teclado agora, só o teclado. Senhor, nós estamos de mãos dadas. Brevemente nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas, Senhor, não aparte de nós o seu Espírito. Nós estamos de mãos dadas, porque cremos que o Espírito Santo veio sobre todo o povo de Deus que se rendeu ao Senhor Jesus. E se alguém ainda não se rendeu a Cristo, esta noite seja noite de rendição. Mas Deus, eu te peço, em unidade, toca com teu Espírito, toca com a tua presença, fortalece a tua igreja, Senhor, que o teu Espírito sopre sobre nós, e que tenhamos um amor, uma paixão pela palavra, como disse o profeta Ezequiel, que comamos o rolo, Senhor. Senhor, transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, Senhor. Nos dê sensibilidade, Senhor. Que essa noite seja uma noite daquelas
que nunca nos esqueçamos da sua presença no nosso meio. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora você cumprimenta o seu irmão. Alguém deu uma palminha bem ali. Pô. Você quer aplaudir o nome de Jesus? Fique à vontade. Podem sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor. Nós ouvimos a palavra de Deus. O Senhor falou ao nosso coração. Nós fomos desafiados. E ouvimos que vai ser um ano abençoado para a glória de Jesus. Neste momento, nós somos convidados à mesa, a Santa Ceia do Senhor. E é com temor e tremor que nós vamos receber os elementos da ceia do Senhor. Vou convidar o pastor Paulo Belan para nos conduzir no primeiro elemento desse sacramento. Na casa do Senhor, na mesa do Senhor, eu posso também dizer, é a mesa do amor. Todos os cânticos que nós cantamos nessa noite a Deus, nós encontramos a palavra amor, porque Deus é amor. E a maior definição que você pode ter de amor não é recorrer ao dicionário, mas é ir ao Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo aos Coríntios diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, ele parte aquele pão e diz: isso é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Queridos, um dia nós temos a grande esperança, é a bendita esperança da igreja, em que o Senhor há de ser o ministrante, onde ele fala: aquele dia hei de comer novo no reino do meu Pai. Todos os redimidos, todos aqueles que são do Senhor, que já fizeram a sua pública profissão de fé, que fizeram o seu batismo, é membro desta igreja, é membro de outra igreja, está em comunhão com o Senhor, está em comunhão com a igreja, é convidado do Senhor para essa festa do amor. Nós vamos orar agora consagrando o pão e o cálice para a sua saúde espiritual, para o seu alimento espiritual. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado seja o teu santo e bendito nome, pelo Espírito Santo que está aqui em nosso meio, pela palavra que foi pregada nesta noite. Sabemos, ó Deus, que somos grandes pecadores, mas temos um grande Salvador, que ali no Calvário derramou o sangue precioso para nos resgatar e fazer-nos teus filhos. E este pão e este cálice sirva agora, Deus, de alimento para a tua igreja, para o fortalecimento espiritual da tua igreja, até aquele dia em que iremos comer novo no reino do Senhor, onde o ministrante será o nosso Redentor, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória e honra do louvor ao Senhor nosso Deus. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, diz a palavra que ele partiu o pão, e tendo dado graças, como fizemos, ele deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele cada um de vós, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que reunirdes em memória de mim. Comamos juntos, meus irmãos.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ordem do nosso Senhor. E junto à mesa do nosso Senhor, em memória, em obediência, em proclamação, para a glória do Filho de Deus, tomamos o cálice. Te damos graça ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A Ti a honra, a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Obrigado por Jesus, que sofreu, que morreu, mas ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. E todos aqueles que creem não morrerão jamais. Obrigado por compartilhar conosco a vida eterna. Obrigado pelo sangue remidor, pelo perdão dos nossos pecados, pelo pão vivo. Obrigado, Senhor, por este momento, por este sacramento, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero convidar a Fabiana e a Liege com sua família para nós orarmos juntos. São pessoas queridas que servem a Jesus conosco há anos e estarão se mudando e vão servir em outro lugar por um tempo. Muito bem. Nós vamos orar com esses queridos, porque vem um varão ali. Nem adianta colocar touca. Irmãos, a Liege e a família vai encontrar com o André no Catar. Olha para onde eles estão indo. Está vindo toda uma equipe. A família toda está vindo. Mas eu quero dizer para vocês que eles vão só por algum... Eu estou sentindo que serão 2 anos. Viu? Dá um abraço no pastor logo. Olha lá, hein? Qualquer coisa eu te disciplino, hein, rapaz? Irmãos queridos, cadê a Fabiana? Fabiana fica aqui, Fabiana também. Fabiana está indo para São Paulo, irmãos, para trabalhar em São Paulo. Nós já oramos por ela, hoje de manhã na central. E a Liege, é preciso ir. Tem que ir. Porque vai ser bênção. Tá? Vocês são muito amados dessa igreja. Nós amamos vocês. E vocês vão como missionários do Senhor. Essa igreja, ela não manda as pessoas irem. Ela envia. E vocês estão sendo enviados para continuar testemunhando o amor de Deus, onde quer que vocês estejam. Nós vamos orar. Vou pedir que a liderança fique de pé e nós vamos estender. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abençoá-los. Estendam as mãos. Senhor, nós abençoamos Liege e sua família, Fabiana, que o Senhor os leve em paz, que o Senhor os guarde, os abençoe, que o Senhor resplandeça sua face sobre eles, que o Senhor dê a paz a cada um deles. Nós enviamos teus filhos para serem instrumentos onde quer que estejam, para a glória do teu nome. Guarda-os, livra-os de todo mal, livra-os deles mesmos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tragam amigos, familiares, vizinhos. Domingo que vem, traga o seu grupo familiar. Vai ser um tempo de Deus. A abertura da estação vai ser linda e você precisa estar aqui.
recebam, por favor, a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pousem sobre vocês, meus irmãos, minhas irmãs, hoje e para todo sempre. Deus os abençoe e uma semana de vitória. Deus abençoe, queridos. Vão em paz, na graça do Senhor Jesus.